E, portanto, à pergunta por que precisam as universidades de imaginação, a minha resposta é de que precisamos de uma universidade capaz de lidar com o mundo contemporâneo sob tensão. Quando, em janeiro de 2017, organizámos a conferência final do International Panel for Social Progress, os mais de 600 investigadores mundiais envolvidos apresentaram um retrato da nossa contemporaneidade e do papel da universidade com o qual eu me identifico e que espero muitos de vós aqui nesta sala também hoje. Nessa análise, nós concluíamos que enfrentámos e enfrentamos uma rápida aceleração de crises na economia, na sociedade, na política, na cultura, no ambiente, mas também de valores. Estamos assim diante de um mundo que é instável, que é imprevisível e em ansiedade permanente. Uma ansiedade que é alimentada pela falta de perspectivas e oportunidades para vastos segmentos da população, para os trabalhadores poucos qualificados, para os jovens sem emprego, para os migrantes e para os refugiados. A precariedade e a insegurança real ou percepcionada, o aumento das desigualdades estruturais, que por sua vez geram uma forte redução da mobilidade social e intergeracional, afetam hoje uma grande maioria da população portuguesa e da população mundial. Frente a estes desafios, o que é que nós vemos? Os partidos políticos tradicionais não oferecem perspectivas verdadeiramente atraentes e mobilizadoras. Na maioria dos casos, continuam a centrar-se na gestão das restrições financeiras ou nos problemas do momento, escondendo a sua impotência, normalmente em discursos focados em questões de importância secundária. As incertezas e as disfunções na condução das políticas públicas nacionais são agravadas pela cooperação cada vez menor nos organismos internacionais, sejam eles a Organização Mundial do Comércio ou aquela que nos está mais próxima do nosso dia-a-dia, a União Europeia e as suas diferentes dimensões que nos contactam. O que acontece é que o resultado mais dramático dessas impotências acumuladas é o regresso ou emergência de alternativas que nós chamamos ou autoritárias ou populistas, à falta de melhor nome. E aquilo que nós vemos é uma ausência generalizada de uma visão positiva de longo prazo e que é invocada como uma das causas da incapacidade política de pesadas consequências para o nosso dia-a-dia. Mesmo os movimentos de protesto, aqueles que nós conhecemos e que abalaram as elites nos países desenvolvidos, estamos a falar do Occupy, ou aqui ao lado dos Indignados, ou da Nuit Debout, ou que derrubaram ditaduras nos países emergentes, como a Primavera Árabe, e não esquecendo também que houve protestos em Israel também, tiveram e têm também dificuldade em encontrar ideias motivantes e agregadoras, capazes de dar origem a estruturas organizadas em torno de programas consistentes. Há, portanto, uma penúria de alternativas e os políticos que fazem surf nas ondas da ira popular não fazem normalmente mais do que explorar a instabilidade sem oferecer perspectivas sérias. Para enfrentar coletivamente estes desafios que eu aqui referi, os decisores políticos e todos os atores sociais necessitam de ferramentas que permitam compreender a evolução das economias, das sociedades, os obstáculos que impedem a identificação e ou implementação de soluções duradouras e que ameaçam o bem comum, o nosso bem comum, e as possibilidades de transformação, bem como os riscos associados. Perante estes desafios, temos que voltar àquela pergunta inicial. A universidade para quê? Como é que a universidade, porquê que a universidade precisa de imaginar? Porque a universidade tem de reagir, tem que minorar os efeitos destes problemas e apresentar soluções e caminhos. As universidades tiveram e continuarão a ter, desde que nós consigamos levar a imaginação ao poder nelas, um papel central a desempenhar através daquilo que é a sua contribuição para os debates públicos em curso e para as soluções aos desafios do cotidiano das empresas, das instituições, do Estado, para o setor social e para os cidadãos em geral. O objetivo da universidade deve ser, assim, o de pensar os problemas do século XXI, apontar soluções, caminhos e inovações baseadas nas contribuições conjuntas, e esta é uma parte importante, porque também temos que acabar com os sectarismos dentro da universidade, contribuições das ciências sociais e humanas, das ciências da terra e do espaço e das ciências da vida, que possam sugerir iniciativas que permitam conduzir as instituições e as empresas, os decisores económicos, sociais, políticos e culturais na direção de sociedades mais justas nas próximas décadas. As universidades precisam de usar a imaginação dos seus alunos, dos seus professores, do pessoal técnico, dos investigadores e imaginar-se como capazes de assumir o desafio do progresso económico, social e cultural. A principal mensagem das universidades hoje deve ser uma ideia de proatividade e não uma ideia de ficar à espera que as perguntas lhe sejam colocadas para que a universidade possa dar respostas. Existem oportunidades, muitas, que podem melhorar a vida das empresas, organizações portuguesas a par da condição dos cidadãos. E nós devemos assumir cada vez mais que trabalhar e estudar numa universidade deve ser sinónimo de fazer a diferença e não de estar por estar.
É possível gerir melhor, fazer melhores políticas, criar melhores cidades, desenvolver melhor tecnologia, criar riqueza e erradicar a pobreza, preservando o meio ambiente, viabilizar o Estado social atacando as desigualdades, libertar a política das pressões financeiras e democratizar as decisões económicas que determinam o destino das populações. Isso é imaginar a universidade e a imaginação ao poder na universidade. No entanto, e esta é a parte complicada, precisamos de universidades que sejam capazes de encontrar caminhos, superar obstáculos e resistências consideráveis, que todos nós conhecemos. Eu acredito que uma visão dessas oportunidades, abraçada pelas universidades como agentes de mudança, pode efetivamente contribuir para uma agenda clara de progresso social e que muitas das nossas universidades portuguesas, a par das europeias, americanas, asiáticas e africanas, podem hoje voltar, tal como em momentos passados, a apresentar-se como um agente fundamental da mudança. Temos que nos lembrar que a ciência moderna foi construída com a promessa de contribuir para a melhoria da espécie humana e o progresso das sociedades. Muitas esperanças foram cumpridas, mas outras permanecem cruelmente à espera da sua realização. No início do século XXI, as sociedades ainda estão sujeitas a uma violência incompreensível como a guerra e o terrorismo, a desigualdades antigas e novas que corroem os vínculos sociais, a desafios à manutenção do ambiente sustentável, atingem uma escala sem precedentes. A ambição da universidade não deve ser a de impor uma contribuição especializada, mas ajudar a estimular e alimentar um grande debate sobre o futuro das sociedades, do seu papel na gestão do desenvolvimento económico, das tecnologias e das ciências da vida, sociais e humanas, no reavivar da dinâmica do progresso social, sem nunca esquecer os problemas específicos dos territórios e cidades que partilham. Imaginação ao poder nas universidades é sinónimo de que a universidade privilegia o cruzar de saberes, uma liberdade e autonomia de experimentação que a posiciona como a instituição mais bem adaptada ao mundo instável, imprevisível e reconfigurável que hoje conhecemos. Levar a imaginação ao poder nas universidades é assumir que os nossos estudantes serão ensinados por docentes de qualidade e motivados que lidarão com os estudantes enquanto indivíduos autónomos, num ambiente motivante que encoraja a curiosidade e uma abordagem de ensino crítica. Imaginação ao poder nas universidades quer dizer que a aprendizagem dos nossos licenciados, mestres e doutores assentará num pensamento crítico, em elevada capacidades de raciocínio, competências analíticas, interesses alargados cultural e intelectualmente, com capacidade de preparar um trabalho profissional e de voluntariado, confrontar valores pessoais e realizar análises éticas, preparar uma cidadania ativa e liderança, com excelentes capacidades de comunicação escrita e verbal, que é aquilo que eu estou a tentar misturar para que não aconteça durante a sessão de hoje aqui. E no valorizar a igualdade, diversidade e justiça. A nossa perspectiva deve ser a que as universidades são principalmente um instrumento para o benefício público e devem ser capazes de oferecer esse benefício de forma a ter um impacto positivo na vida das pessoas e não apenas daqueles que habitam nas universidades. Uma componente-chave do nosso envolvimento e compromisso social deve ser o mitigar dos efeitos das alterações climáticas em todas as nossas atividades. E isso também é levar a imaginação ao poder nas universidades. Ser uma universidade em 2018 é também assumir o legado histórico do poder da imaginação e imaginar o que levar a imaginação ao poder nas universidades pode querer dizer para o progresso social, económico e cultural das nossas sociedades. Nem tudo começou com o maio de 68. Por exemplo, eu nasci em junho de 1969. Nem a história se repete. Mas cumprir o desígnio de levar a imaginação ao poder, pelo menos nas universidades, é em si um ato de lucidez, de progresso e de crença no futuro das democracias e da autonomia das universidades, com certeza, mas mais importante, uma crença na autonomia dos indivíduos, como base das sociedades mais justas e prósperas. Se a imaginação estiver no poder nas universidades, as universidades serão com certeza mais laboratórios vivos e menos fábricas abandonadas. E já esse é um objetivo, acho eu, fundamental e que podia estar por detrás de todos os projetos que nós levamos para o coração das nossas universidades. Aquilo que vai acontecer agora, a partir deste momento, é que eu vou terminar de ler e o PowerPoint, como está programado para durar mesmo o tempo, vai continuar a estar. E nós podemos aproveitar esse tempo, se a organização deixar, se ainda tivermos alguns minutos, para ouvir aquilo que vos traz à memória ou à capacidade de falar agora sobre a questão da imaginação ao poder nas universidades. E eu termino dizendo que, por tudo aquilo que aqui foi lido e ouvido por vocês, visto ali, importa que a imaginação suba ao poder na sala de aula, sim, na sala de aula, nos departamentos também, nos laboratórios, idem, nas faculdades, obviamente,
nos centros de investigação, com certeza, e nas reitorias, por razão também de tudo aquilo que foi dito atrás. E, portanto, aquilo que eu posso deixar como final desta alocução, em 2 momentos diferentes, é que a imaginação seja também poder nas universidades. Muito obrigado. Uma vez que isto funciona, se eu agora sim funciona. Uma vez que eu estou aqui também agora convosco e temos mais tempo, depois podemos continuar a ver o que ali está e podemos também conversar um pouco. Não sei, podemos conversar um pouco? Perguntas? Comentários? Basta levantar um braço e eu entrego o microfone a alguém. É óbvio que a imaginação também nos pode levar para o silêncio. Obviamente. E, portanto, se for esse o caso, eu sei que foram convidados para ouvir, mas eu tenho sempre muita dificuldade em falar e depois não ouvir alguém a seguir. E daí que tenha decidido fazer isto que não estava no programa, também para inovar. Pronto. Imaginar um final diferente. Mas podemos sair todos já, porque também estamos autorizados para ir embora, assim que as imagens terminarem aqui. Muito boa tarde, muito obrigado. Tem algum programa para implementar a imaginação na universidade? O programa é o convidar as pessoas que estão na universidade a imaginarem precisamente o que é que acham que lhes está em falta. É óbvio que todos os processos democráticos têm normalmente programas para as pessoas discutirem. A partir daí, tudo é possível. Mas eu acho que a imaginação também não pode ser contida. Eu sou pragmático, realista e imaginativo. E, portanto, também acho que não é possível ficarmos presos apenas aos slogans. Eles têm que nos levar para outras coisas. E, normalmente, isso quer dizer para pessoas decididas a trabalhar em conjunto e um conjunto de ideias para serem postas em prática e implementadas. Mas como todos nós temos uma universidade de referência diferente aqui nesta sala, seria difícil eu dizer que tinha, porque ele só se aplicaria à universidade de onde eu venho, que neste caso é o ISCTE. E uma outra pergunta. Em relação à imaginação, as resistências ao seu exercício vêm mais do corpo docente ou dos alunos? Eu acho que, como aqui é demonstrado, é mais fácil imaginar e ser aluno do que imaginar e ser professor ou investigador, ou pessoal técnico de uma universidade. Mas isso é porque as universidades estão formatadas para impedir a imaginação de qualquer um desses 3 corpos. E a imaginação é tolerada aos alunos normalmente desde que não ocorra dentro das salas de aula. Pode ocorrer nos pátios, nos corredores e em todos os locais à volta. É muito difícil porque envolve capacidade de ouvir e falar. E isso nem sempre está presente num ensino que é muitas vezes de debitar ideias e esperar que seja copiado. Copiar não é imaginar. Embora possa ser o princípio de remixar. Remixar é imaginar. Sim. E para terminar, não está subjacente um apelo à anarquia? Não, eu acho que a anarquia é confundida por vezes com a autonomia, e a autonomia tem no seu berço uma lógica de anarquia, que é a vontade que todos nós temos de fazer aquilo que queremos fazer. Mas depois estamos em instituições e moldamos, criamos-las, e a partir daí a anarquia não está presente, mas está no nosso pensamento, na nossa imaginação. Aliás, é por isso que normalmente as instituições que perduram, como a universidade ou a igreja, vão buscar às suas franjas aquilo que de mais imaginativo existe quando esgotam as soluções no seu centro. Faltam 2 minutos, dizem. Portanto, eu acho que em 2 minutos isto vai terminar. Portanto, podem ficar ainda, mesmo que estejamos em silêncio, a ver o resto das frases. Boa noite. Eu só queria acrescentar que eu reivindico a imaginação para as escolas desde o primeiro ciclo, não só nas universidades. Eu acho muito bem. E se nós tivéssemos mais alguns minutos, eu alteraria
o PowerPoint e poderíamos ter também essa entrada aqui para fechar a nossa apresentação. Mas estou plenamente de acordo, porque as universidades são fruto de tudo aquilo que se passa antes. Elas criam também aquilo que os outros níveis de ensino são, mas são realimentadas permanentemente. E, portanto, se for um processo que está em permanente curto-circuito, também não haverá imaginação nos outros ciclos também. E também não chegará lá. É óbvio que eu fiz a tradução, a responsabilidade é minha. E como todo o tradutor, se vocês procurarem em francês estas frases, vão ver outras coisas que não são exatamente a mesma coisa. Portanto, a autoria da tradução também é, o tradutor também é autor, em parte. Sim. Proibir as pessoas que vão estudar à universidade de terem um emprego a seguir a estudar. Porque o problema também é esse. As pessoas vão para a universidade para arranjarem um emprego, não vão para imaginar coisas e para serem livres. Não sei, estou curioso de saber qual é a sua opinião. Eu acho que nós... a primeira coisa que me veio à cabeça depois de o ouvir foi a questão do slogan do proibir, o proibir e, portanto, caminhar por aí. Mas não vou por essa parte, vou por uma outra que é dizer o seguinte: nós alimentamos a ideia de que as pessoas vão para a universidade para fazer aquilo que querem fazer. Pronto. O que é falso. Mas vivemos, e por isso vivemos nessa lógica, que não foi uma lógica que sempre existiu associada à universidade. Portanto, é algo também que é paralelo e tem a ver com a cultura da própria sociedade onde nós estamos. E é por isso que os pais também estão disponíveis para dizer aos filhos para esperarem, até entrarem naquilo para onde vão, ou pagarem mais para eles poderem fazer aquilo que querem fazer e, portanto, e fazer os sacrifícios necessários para que se conclua essa dimensão de poder fazer aquilo que se gosta e aquilo que se quer fazer. E isso tem a ver com uma outra discussão sobre o tipo de ética que nós temos efetivamente associado ao trabalho hoje em dia. E saber se ele ainda é protestante. Há um colega meu, filósofo e amigo, Pekka Imanen, que diz que é uma ética hacker, mas isso dava uma discussão para outro dia e para outras ideias que não as de hoje aqui. Muito obrigado. Vamos agora prosseguir para a próxima intervenção. Chamo ao palco o professor Rui Vieira Neri.